Obrigado em particular aí à banca, é composta pelo professor Carlile Lavor, da Unicamp, professora Celina Figueiredo, do PESC, professor Renato Portugal, foi orientador também, né, do Anderson, e participa também da banca. Então, vamos dar início à defesa de dissertação de mestrado de Anderson Souza Barbosa. O candidato tem cerca de 40 minutos para fazer sua apresentação. Então, passo a palavra agora para o candidato. Pode ficar à vontade aí, Anderson. Tá bom, só vou compartilhar aqui a apresentação, aí eu começo. Tá. Tá aparecendo aqui para mim. Não tá, eu acho que em tela cheia, mas está um bom tamanho até. Deixa eu ver se eu consigo mudar isso aqui. Ficou legal. Ficou Tá bom. ótimo. Legal. Então, pode ficar à vontade aí, Anderson. Vou começar a marcar agora. Tá bom. Bom, primeiro gostaria de agradecer também aos professores Celina e Carlile por terem aceitado fazer parte da minha banca. O título do meu trabalho é Analisando o desempenho do código Destiny usando Randomized Benchmarking, sob orientação dos professores Franklin e Renato. Vou apresentar aqui o roteiro da minha apresentação. Inicialmente, vou apresentar uma motivação para o problema, porque que a técnica do Randomized Benchmarking pode ser útil. Apresentar alguns conceitos básicos, uma pequena introdução à computação quântica e alguns outros tópicos mais específicos, como o formalismo estabilizador, o código Destiny, o Randomized Benchmarking e os canais quânticos que foram usados para montar os modelos nos quais os experimentos foram baseados. Em seguida, eu vou apresentar a metodologia, como foram executados os experimentos, os resultados obtidos e, por fim, vou apresentar uma conclusão e também possíveis trabalhos futuros. Começando, os computadores quânticos prometem uma aceleração exponencial sobre alguns algoritmos clássicos conhecidos, como a fatoração de inteiros, a resolução de sistemas lineares, de equações, simulação de sistemas físicos. Só para ter uma ideia da importância dessa aceleração, a criptografia RSA é baseada no fato de que é necessário um esforço computacional enorme para encontrar os fatores primos de um número grande. Então, usando um algoritmo clássico. Então, o algoritmo de Shor consegue fazer essa tarefa em tempo polinomial. Então, é um grande avanço essa aceleração exponencial. Só que os computadores sofrem de uma quantidade grande de ruído que atualmente destrói a informação quântica sendo processada se for um circuito muito, muito longo. Porque é necessário, ao final, fazer uma medição e tem a interação dos sistemas que inicialmente seriam isolados com o ambiente externo. Isso gera ruído que acaba por destruir a informação quântica armazenada. Uma forma de corrigir isso são os códigos de correção de erro, também os códigos de detecção. Bom, é importante entender como a fidelidade dos circuitos é alterada com o uso desses códigos. E é justamente para isso que é usado o Randomized Benchmarking. Com isso, é possível determinar se vale a pena, quando você tem um determinado modelo de ruído, usar um determinado código, seja ele de correção de erros ou de detecção.
Disso também é possível usar as informações obtidas para melhorar os códigos, para serem mais eficientes. Bom, agora eu vou apresentar uma introdução básica bem rápida à computação quântica. A unidade básica de informação é o qubit, enquanto na computação clássica você tem o bit, que pode assumir os valores 0 e 1. Aqui nós temos os qubits, que são representados por um vetor no espaço de Hilbert, que são o 0 é o vetor 1, 0, o qubit 1 é o vetor 0, 1. A diferença é que um qubit também pode estar numa sobreposição desses dois valores. Então, um qubit genérico pode ser representado como uma soma alfa vezes 0 mais beta vezes 1, que alfa e beta tem que estar dentro de uma certa restrição. A soma dos módulos ao quadrado tem que ser igual a 1. Um estado quântico composto é dado pelo produto. O estado de um sistema quântico composto é dado pelo produto tensorial dos sistemas componentes. Então, supondo que a gente tem dois qubits, psi1, 0 menos 1 sobre raiz de 2, e psi2 igual a 0, o estado do sistema composto por esses dois qubits é dado pelo produto tensorial entre eles, que resulta no estado 0, 0 menos 1, 0 sobre raiz de 2. E a transformação da informação armazenada nos qubits é feita através de portas quânticas, que são matrizes unitárias. Um exemplo de uma importante porta quântica é a porta de Hadamard, que é dada aqui. Ao aplicar a porta H ao estado 0, nós obtemos o estado 0 mais 1 sobre raiz de 2. Então, é basicamente uma multiplicação do vetor que representa o qubit pela matriz. Então, de modo geral, uma porta quântica de n qubits é uma matriz unitária 2 elevado a n por 2 elevado a n. E as portas quânticas múltiplos qubits podem também ser obtidas pelo produto tensorial das portas. Um exemplo aqui de porta de 2 qubits é a porta CNOT. No entanto, nem todas as portas quânticas de múltiplos qubits podem ser representadas como produto tensorial de portas de 1 qubit, como é o caso da porta CNOT. Aqui são as matrizes de Pauli, que são algumas também das portas quânticas mais importantes. O efeito dela sobre os qubits é dado aqui. O X, por exemplo, ele é equivalente ao que seria o NOT na computação clássica, ela inverte. Se for 0, se torna 1, se for 1, se torna 0. O Z, por outro lado, ele só inverte a fase do qubit se ele estiver no estado 1. O grupo de Clifford, que é um grupo de portas muito importante nesse trabalho, que é, inclusive, o que é usado para fazer os experimentos com randomized benchmarking. Ele é o grupo de operadores unitários que normaliza o grupo de Pauli. Então, são todas as portas no conjunto de operadores unitários com dimensão 2 elevado a n, tal que V multiplicado pelo grupo de Pauli, que eu vou definir mais para frente, que é baseado nas matrizes de Pauli, é igual ao próprio grupo de Pauli. E o processamento da informação armazenada no sistema se dá através de um circuito quântico, de forma análoga a um circuito clássico, com as portas lógicas. Após a aplicação da sequência de portas, é realizada uma medição no final. Então, aqui tem um exemplo de um circuito que aplicamos a porta de Hadamard no primeiro qubit, seguido de uma porta CNOT, que é essa representação, que vai inverter o segundo qubit se o primeiro for igual a 1. Então, no final, tem uma medição para obter um resultado do processamento.
medição quântica, de forma geral, ela é descrita por um conjunto de operadores Mn que satisfazem a completude, ou seja, o somatório para cada m dag vezes m igual a identidade, o somatório. Então, se o sistema estiver no estado psi, imediatamente antes da medição, a probabilidade de medir o estado mzinho é igual ao... Deixa eu ver aqui. Ao estado, o transposto conjugado do estado, vezes o transposto conjugado do operador, vezes o operador, vezes o estado psi. E após a medição, o estado do sistema é o operador M, vezes o aplicado ao estado psi, sobre a raiz do transposto conjugado do estado, vezes o transposto conjugado do M, vezes o estado. Um caso especial da medição quântica, que é o que costuma ser mais usado, é a medição projetiva, que é descrita por um observável O, que é um operador hermitiano no espaço de estados do sistema e possui decomposição espectral O igual ao somatório de M vezes para todo M, que são os autovalores de O, vezes P de M, que são projetores no alto espaço correspondente. Os autovalores de O correspondem aos possíveis resultados da medição. Então, se o sistema está no estado psi, imediatamente antes da medição, a probabilidade de obter o resultado M é o transposto conjugado do estado vezes PM vezes o estado. E o estado, imediatamente após a medição, é PM vezes o estado sobre raiz de PM, da probabilidade. E o formalismo PM é POVM, que é uma ferramenta útil para aplicações em que o maior interesse são não o estado após a medição, e sim as probabilidades dos diferentes resultados. Então, uma medição descrita por operadores Mzinho, então, se a gente definir que M é igual a o transposto conjugado de M vezes M, então nós temos que, pela completude dos operadores da medição, o somatório de M é igual a identidade. E a probabilidade de medir de o resultado da medição CM é o transposto conjugado do estado, vezes EM, vezes o estado. Os operadores EM são chamados de elementos POVM e o conjunto PM é chamado de POVM. Um estado qubit também de um qubit pode ser descrito dessa forma modificada aqui em função dos ângulos θ, gama e φ. Então, aqui na segunda linha da equação tem uma fase global que pode ser desconsiderada porque ela não influencia os resultados da medição. Então, nós ficamos só com o que está entre colchetes. E com esses valores, nós conseguimos fazer uma representação de um qubit na esfera de Bloch. Aqui tem uma representação genérica mostrando o θ e o φ. Então, essa representação é útil para ver, por exemplo, as modificações que um canal quântico provoca no estado. Isso vai ser mostrado mais na frente. É a matriz de densidade. Se um sistema quântico está no estado psi-J, com probabilidade PJ, a matriz de densidade que o descreve é dado pelo somatório da probabilidade de estar nesse estado vezes o produto externo
dos estados. Assim, a matriz de densidade de um estado puro é simplesmente igual ao produto externo. Quando esse somatório tem mais de um elemento, o estado é chamado de estado misturado. E, nesse caso, a matriz de densidade possui uma representação na esfera de Bloch, que não está na superfície, sim no interior dela. Agora, para introduzir formalismo estabilizador, considere, por exemplo, o seguinte estado quântico: psi, que é igual a 00 mais 1 sobre raiz de 2. Ele satisfaz x aplicado ao primeiro qubit e x aplicado ao segundo qubit, ele resulta no mesmo estado, assim como z aplicado nos dois qubits. Então, a gente diz que o estado é estabilizado tanto por x1, x2 quanto por z1, z2. E a menos de uma fase global, esse é o único estado estabilizado por esses operadores. Então, a ideia do formalismo estabilizador é, ao invés de descrever pelo estado como geralmente é feito, e sim descrever por um conjunto. Nesse caso, x1, x2 e z1, z2. Se um grupo G tem essa quantidade de elementos, então existe um conjunto gerador com no máximo o teto de log 2 dessa quantidade de elementos. Então, ao invés de usar um grupo inteiro, é possível usar apenas o gerador para descrever um conjunto, ou, nesse caso, um grupo. E a base do formalismo estabilizador é o grupo de Pauli, que é de n qubits. Para um qubit, o grupo de Pauli é dado pelas matrizes identidade x, y e z com as fases mais e menos 1, mais e menos i. Essas fases são adicionadas para garantir que o conjunto é fechado sob multiplicação matricial. Para n qubits, o grupo de Pauli é formado pelo conjunto de todos os produtos tensoriais de n matrizes com os fatores multiplicativos, mais e menos 1, mais e menos i. Um conjunto estabilizador S é um subgrupo comutativo do grupo de Pauli, não contém a matriz menos identidade. E se Vs é o conjunto de todos os estados de n qubits estabilizados por todos os elementos de S, então Vs é o espaço vetorial estabilizado por S, e S é o estabilizador de Vs. Baseado no formalismo estabilizador, nós temos os códigos estabilizadores, que são aqueles que podem ser totalmente expressos em termos desse formalismo. O que significa dizer que o espaço desse código pode ser descrito por um conjunto estabilizador com os seus geradores. Os circuitos de codificação, decodificação e correção de erros podem ser obtidos a partir dos geradores do código. E o código quântico de correção de erros que eu utilizei no trabalho, com o Randomized Benchmarking, é um código estabilizador que codifica um qubit lógico em 7 qubits físicos e é capaz de corrigir um erro arbitrário em até 1 qubit. Ele é um código CSS, então ele tem várias propriedades boas que ajudam na hora de realizar os experimentos, sendo a principal delas a capacidade de que todas as portas de Clifford podem ser implementadas de maneira transversal, o que significa que não vai ter uma porta
de mais de um qubit dentro do mesmo bloco de código. Então, se ocorrer um único o erro vai gerar um erro, apenas um erro em cada bloco de código. Os geradores do estabilizador para o código de Steam são esses, e essa sequência representa um produto tensorial que está implícito. Então, identidade, produto tensorial, identidade, produto tensorial, identidade, produto tensorial X e assim por diante, para todas elas. Os estados 0 e 1, lógicos no código de Steam, possuem essa representação dada aqui. As principais portas do grupo de Clifford codificadas no código de Steam. Podemos ver que, com exceção do Y e do S, todas elas possuem uma representação tal que apenas repetimos elas em todos os 7 qubits do código. Então, o X é só aplicar X no primeiro qubit, no segundo e assim por diante até o 7º qubit. Já o Y e S é necessário adicionar um Z para corrigir um sinal que a versão, que apenas com Y e Z, dessa forma como os outros são, deixaria ou em ambos os casos do 0 e 1, ou só em um caso, no caso do S. E aí o Randomized Benchmarking é um protocolo que permite caracterizar parcialmente a qualidade de um conjunto de portas quânticas. Isso é feito estimando a fidelidade entre o ruído médio de um conjunto de portas e o canal identidade. E diferente da a tomografia quântica, permite uma caracterização muito mais completa. No entanto, ela não é escalável. Essa é a grande vantagem do Randomized Benchmarking. Inicialmente, ele foi proposto para avaliar um conjunto de portas físicas. Só que um trabalho recente propôs uma adaptação para que ele pudesse avaliar um conjunto de qubits codificados em um código quântico no nível lógico e não no nível físico. Então, a fidelidade que eu falei entre o ruído médio e o canal identidade é dado por essa integral aqui, que é feita com relação à medida de Haar, que seria basicamente uma medida que permite fazer uma média uniforme entre todos os elementos do grupo unitário. E também aqui o conjunto de todos os estados quânticos. A versão original, para qubits físicos do Randomized Benchmarking, é o seguinte: escolhe um tamanho de sequência M, um tamanho M portas, e preparar um estado inicial Rho. Então, você seleciona aleatoriamente um conjunto de M portas de Clifford e aplica ao circuito, e ao final aplica uma porta tal que, em uma situação ideal, inverte todas as outras portas que foram aplicadas. Então, na ausência de erro, isso vai resultar na identidade. Ou seja, o estado inicial vai ser igual ao estado final. E, por fim, realizamos uma medição para determinar se voltou ao estado inicial. E aí, fazendo isso para vários tamanhos de sequência M, você obtém uma curva de decaimento de fidelidade, que seria a probabilidade de sobrevivência, ou seja, a probabilidade do estado voltar, depois da aplicação desse circuito, o estado inicial ser obtido de volta, em função do número de portas. Essa curva pode ser ajustada ao modelo.
A vezes P elevado a M mais B, onde aqui está a definição do A, do B e do P. No P, nós temos a fidelidade do canal quântico atuando no conjunto de portas, o canal quântico médio. Então, se obtermos o P, conseguimos obter essa fidelidade, que é o que estamos buscando. Então, esse aqui é o protocolo do Randomized Benchmarking Lógico, que é uma adaptação daquele anterior que eu apresentei. Então, novamente, no início, você escolhe um tamanho de sequência M e um estado inicial Rho. E aí você escolhe aleatoriamente uma sequência de M portas de Clifford, da mesma forma. E aí faz o seguinte T vezes. Codifica o estado no código de Stein e aplica as portas selecionadas no passo anterior, codificadas, seguidas de um procedimento de correção de erro. Ao fim, você aplica a porta de inversão codificada e, novamente, o procedimento de correção de erro. Faz a decodificação e mede Rho com um operador de POVM E. Então, é aqui que entra o formalismo POVM. Você quer medir duas situações, voltou ao estado inicial ou não voltou. Então, você tem o E e o correspondente ao caso em que não volta ao estado inicial é a identidade menos E, que vai satisfazer a condição de completude. E aí, por fim, você calcula o percentual FM de execuções que voltou ao estado inicial para M portas. Aqui é um exemplo, uma demonstração de como seria esse circuito. Esse primeiro qubit seria o bloco do código. Então, no caso, no início, seria apenas um dos qubits teria o estado a ser codificado, tudo o restante estaria em zero. E os demais qubits são os qubits auxiliares usados para medição da síndrome. Eu vou explicar mais para frente. Então, primeiro você tem a codificação, seguido de seguido de uma porta e um procedimento de recuperação após cada porta. Por fim, a porta de inversão, novamente procedimento de recuperação, e a decodificação. Por fim, a medição com formalismo POVM. Agora eu vou apresentar os canais quânticos que foram utilizados para gerar os modelos de ruído aplicados aos simuladores para fazer os experimentos. Então, primeiro é o canal despolarizador, que é definido como para uma dada probabilidade P vezes a identidade sobre 2 mais 1 menos P vezes Rho. Então, basicamente, com probabilidade de P, ele substitui o, o, o estado Rho pela identidade sobre 2, que é o estado completamente misturado. Ou seja, nesse caso, toda a informação é perdida. E com probabilidade de 1 menos P, você mantém o estado. E você também tem uma outra representação, que aqui você consegue ver os operadores, obter os operadores de Krauss no código despolarizador, do canal despolarizador. E para n qubits, é simplesmente P vezes a identidade sobre D mais 1 menos P. No caso de esse D aqui é igual a 2 elevado ao número de qubits. Então, é o equivalente ao estado completamente misturado para n qubits. E aqui é o efeito do canal despolarizador na esfera de Bloch. Então é possível ver que ele reduz a esfera de Bloch em direção ao centro, sendo que o centro da esfera é justamente o canal completamente misturado. Então, esse é o efeito dele sobre os estados. A atenuação de amplitude, por sua vez, é definido como
uma soma, aqui na representação de operador soma, de E0 vezes ρ vezes E0 Dagger, mais E1 vezes ρ vezes E Dagger, sendo que E0 e E1 estão definidos abaixo. Para o caso de 2 qubits, tem uma sugestão encontrada em um artigo é gerar novos operadores para 2 qubits e ter essa representação de operador soma, sendo que o operador EIJ é igual ao operador EI, produto tensorial com o operador EJ. E aqui é o efeito da atenuação de amplitude sobre a esfera de Bloch. Como mostrado na figura anterior, o estado zero fica no ponto mais abaixo da esfera e o estado 1 fica ao ponto mais acima. Então, podemos ver que a atenuação de amplitude tem uma tendência a levar os estados em direção ao estado 1. E, por fim, a atenuação de fase, que é definido da mesma maneira. Inclusive, o operador E0 é o mesmo da atenuação de amplitude, e o operador E1 é diferente. E para 2 qubits, ele é definido da mesma maneira. Esse é o efeito dele na esfera de Bloch. Então, ele não pende nem para o estado 0, nem para o estado 1. Simplesmente tem esse efeito de aproximar a esfera do eixo Z. Metodologia. Os experimentos foram realizados ou na plataforma IBM Quantum, usando o Qiskit também, ou localmente também usando o Qiskit. E foram utilizados os simuladores quânticos, Kesan Simulator do Qiskit, que é executado localmente, e o IBM Kesan Simulator, que é executado na plataforma IBM Quantum. Naturalmente, o ideal seria fazer os experimentos usando dispositivos reais. No entanto, algumas instruções necessárias para fazer os procedimentos de correção de erro, como as medições intermediárias, para medir as síndromes, como eu vou mostrar mais adiante, o reset para retornar o estado um qubit ao estado zero, e o if para condicionar a aplicação de uma porta ao conteúdo de um registrador clássico. Então, essas operações não estavam disponíveis. Depois, as medições intermediárias e o reset se tornaram disponíveis, mas o if não. Então, continuou sem a possibilidade de uso dos dispositivos reais. Então, o que foi feito foram experimentos de randomized benchmarking com codificados e não codificados. O objetivo foi comparar em que condições que valia a pena ou não usar códigos quânticos. No caso aqui, o código destino. Então, para simular o ruído, foram criados modelos baseados separadamente para cada um desses canais, o canal despolarizador, atenuação de amplitude e atenuação de fase. E foram utilizados modelos com erros em diferentes subgrupos de qubit. Então, foram aplicado ruído nos 2 primeiros qubits, nos 3 primeiros até os 7 primeiros. E o objetivo inicial foi buscar um limiar que seria os parâmetros aplicados aos canais quânticos, tal que as curvas de decaimento de fidelidade fossem próximas, aproximadamente iguais para o caso codificado e não
Então, como eu falei, para cada canal foram criados 6 modelos diferentes, com ruído nos 2 primeiros qubits até os 7 primeiros qubits. O conjunto de portas utilizado para ser a base dos modelos foram as portas 1, o 2 e o 3, estão definidas abaixo, que por muito tempo foram as portas base dos dispositivos da IBM. E é um exemplo de como o modelo do canal despolarizador é criado em Python usando o Qiskit. Então, ali criamos um erro despolarizador com parâmetro 0.1 em 1 qubit e o adicionamos a um modelo de ruído na porta de Hadamard, no qubit 1. Então ele tem essa representação em um dicionário Python e as probabilidades de aplicar os operadores, as instruções aqui no caso que estão acima, são dadas abaixo. E isso se baseia naquela segunda representação do canal despolarizador que eu apresentei. É a mesma coisa para atenuação de amplitude. Ali criando um erro com lambda igual a 0.5. E aqui a mesma coisa para atenuação de fase, novamente usando lambda igual a 0.5. E ele também tem essa representação com as probabilidades das operações. Então, tem uma probabilidade de aplicar o operador Z e uma probabilidade de não aplicar, não fazer nada, ou seja, a identidade. Quanto à implementação do código de Steam, nós temos essa figura que apresenta o circuito de codificação. Então, o estado que se deseja codificar é colocado no 6º qubit. E a decodificação é feita simplesmente aplicando o circuito inverso. Então, aqui são portas de Hadamard e portas CNOT, basicamente. Bom, para implementar um qubit lógico no código string, foram utilizados 3 qubits físicos, 7 para o bloco do código e 6 qubits auxiliares, um para medir cada um dos geradores na hora de obter a síndrome. O procedimento de correção de erros pode ser dividido em 2 etapas, a medição da síndrome, e com esse resultado, nós fazemos a recuperação da síndrome. A medição das síndromes é feita medindo os geradores do código. Então, como eu falei, cada qubit auxiliar é usado para medir um gerador. Então, aqui um circuito para medir os geradores do código de Steam. Então, a cada etapa que é feita, eles precisam voltar ao estado zero, então é usado a instrução reset. Esse B é o resultado que é mais 1 ou menos 1. O resultado da medição do gerador I, e EJ é um conjunto de erros corrigíveis do código de Steam. Então, a recuperação é feita aplicando o EJ, tal que EJ vezes o gerador I vezes EJ-DAG é igual a beta I vezes GI. Isso para todo I. Então, aqui, uma parte do conjunto de erros utilizado com a respectiva síndrome. Então, por exemplo, se o resultado da medição der 100001, significa que o erro foi XI
Z e I. Então, essa mesma porta é aplicada de volta para corrigir o erro. Isso é a mesma coisa para todos os outros. Foram utilizados 30 tamanhos de sequência para cada modelo, começando em 2. A intervalos regulares, que depende de cada parâmetro, porque para cada parâmetro é necessário um certo número para se obter uma visualização boa da curva. Então, cada circuito foi executado 1024 vezes, que é aquele T do protocolo, Randomized Benchmarking Lógico. Foram geradas 4 diferentes sequências para as execuções codificadas. Isso para cada estado inicial foi feito tanto com o estado inicial em 0 quanto com o estado inicial em 1. Então, para cada um desses foram geradas 4 sequências diferentes. E para caso não codificado, foram geradas 20. Porque as execuções não codificadas são muito mais rápidas e exigem muito menos recursos, então é possível executar mais. As outras demandam bastante recursos e a execução é bem lenta. Então, as probabilidades obtidas foram usadas para construir os gráficos com as curvas de decaimento de fidelidade de cada modelo. Então, esses aqui são os gráficos com todos os resultados obtidos com o canal despolarizador. Aqui os gráficos da esquerda para a direita e de cima para baixo representam os limiares com erros em 2 até 7 qubits. Então, por exemplo, com o parâmetro do canal despolarizador P igual a 0,125, é o limiar em que, quando você aplica o ruído em 2 qubits, a curva é aproximadamente igual à curva obtida com uma execução não codificada, como pode ser observado no gráfico, em que a curva magenta representa a execução não codificada e a curva azul escuro, representa a execução com um modelo de ruído em 2 qubits. E para cada um desses parâmetros foram executados também para ruído em todos os outros 6 subgrupos de qubits. Então, aqui a legenda indica a quantidade de qubits, que significa quantos dos primeiros qubits foram submetidos a ruído. O eixo Y representa a probabilidade de sobrevivência, ou seja, o percentual de execuções em que o estado obtido foi igual ao estado inicial. E no eixo X não temos o número de portas utilizados no circuito, sendo nesse caso o número de portas codificadas, não o número real de portas físicas, que é muito maior. Então, seguindo aqui para direita, nós temos o parâmetro 0,04, que equivale ao limiar para 3 qubits, como pode ser observado aqui. E por fim, nós temos o gráfico para P igual a 0,007, que é o limiar para 7 qubits. Ou seja, nesse parâmetro, a curva para 7 qubits coincide com a curva de uma execução física. O que significa que, se botarmos um parâmetro menor, então a curva para erro em 7 qubits vai ficar acima da curva da execução física, ou seja, obtemos uma fidelidade maior nesse caso. Então, e, por outro lado, se o parâmetro for maior, então a execução física tem uma curva de fidelidade mais alta.
E o mesmo se aplica às outras curvas, aos outros limiares. Os resultados com a Esses são os resultados com atenuação de amplitude. Podemos observar que, considerando os valores de parâmetro, a atenuação de amplitude obtém limiares um pouco mais altos, mas não muito em relação ao canal despolarizador. Isso indica que para o mesmo valor de parâmetro, o canal despolarizador causa mais danos à informação. Uma coisa que, olhando o gráfico com a média dos resultados obtidos para todas as execuções com estado inicial em 0 e estado inicial em 1, parece normal. No entanto, se observarmos separadamente a curva de 7 qubits para o estado inicial 0 e o estado inicial 1, vai haver uma diferença, porque como a atenuação de amplitude tem uma tendência a levar para o estado 1, então, e como o estado a ser codificado é posto justamente no sétimo qubit, o modelo de 7 qubits é o único que aplica ruído nele. Então, nesse caso, existe essa tendência de levar ao estado 1. Isso acaba gerando curvas totalmente diferentes para esses dois casos. No entanto, fazendo a média, nós obtemos uma curva com comportamento similar às outras. Isso mostra como é importante fazer a média entre os estados 0 e 1, porque isso mostra uma situação que é mais provável de ser observada por um usuário que vai fazer uso de um sistema que tenha, por exemplo, esse modelo de ruído, já que provavelmente ele vai lidar igualmente com os estados 0 e 1. Então, fazendo a média, obtemos uma aproximação da percepção média que ele vai ter. Uma coisa que eu esqueci de falar, a curva para 1 qubit só foi colocada mesmo para mostrar que ela sempre fica lá em cima, já que o código de Siemens consegue corrigir um erro arbitrário em 1 qubit, mas os limiares foram encontrados apenas para 2 a 7 qubits. E nós temos os resultados com atenuação de fase, que podemos observar que são significativamente maiores do que a atenuação de fase e o canal despolarizador, significando que ele é o que menos causa danos à informação. Isso porque ele apenas provoca uma redução da fase, como pode ser observado no efeito que ele provoca na esfera de Bloch, que eu mostrei anteriormente. Então, aqui esse gráfico resume os resultados que foram encontrados. Tá em escala logarítmica, tanto no eixo X como no eixo Y, e obtemos algo próximo de uma reta, indicando que ela pode ser ajustada a uma função com esse formato mostrado na tabela abaixo. Então, para atenuação, temos aqui para atenuação de fase, atenuação de amplitude e canal despolarizador. Uma coisa que a gente pode observar com relação a esse gráfico é que, se fizermos pequenas modificações nos valores nos valores do limiar, ainda assim poderíamos obter uma curva que fosse próxima à curva do caso não codificado.
Então, significa que esses pontos poderiam se aproximar ainda mais de uma reta, na escala logarítmica. Então, podemos concluir que, nesse caso, essas funções representam bem o comportamento para calcular o limiar em função do número de qubits com ruído. No entanto, se avançarmos, por exemplo, para os qubits auxiliares que não estavam sujeitos a ruído, poderíamos ter um comportamento diferente, já que a distribuição de portas é bem significativamente diferente e causaria uma quantidade de erros maior. Mas isso indica também que seria possível encontrar um limiar para esse caso, mas como eu vou falar adiante, isso demandaria uma quantidade grande de recursos computacionais, não estavam disponíveis no IBM Quantum, por exemplo. E aqui eu coloco algumas das fidelidades médias encontradas a partir do ajuste da função. Então, eu coloquei aqui para erros em 5, 6 e 7 qubits e o não codificado. Como pode ser observado aqui nessas curvas, algumas seriam bem difíceis de conseguir um ajuste bom. Então, coloquei essas a partir de 5 qubits que têm um comportamento melhor, então são mais fáceis de ajustar. E aqui, na segunda coluna, apresenta os parâmetros, que é o limiar, que é especificamente o limiar de 7 qubits para cada canal, e a fidelidade média. Podemos ver que a fidelidade média de 7 qubits não codificado para cada canal são bem próximas, um pouquinho maior, mas bem próximas. E já observamos que com erros em apenas 5 e 6 qubits já obtemos uma fidelidade maior usando o código de Stirling, ao invés de não aplicar nenhum código. As conclusões. Foram aplicadas as restrições aos experimentos porque, senão... Primeiro, o uso de simuladores, como eu falei, dependia de... Os experimentos dependiam de certas instruções que não estavam disponíveis nos dispositivos quânticos reais. E o ruído apenas em parte dos qubits, e não todos, foi devido ao fato de que, com ruído em todos os qubits, o limiar seria tão baixo que seria necessário gerar sequências com uma quantidade de portas da ordem de milhares. Isso demandaria uma quantidade grande de memória para ser processado na plataforma IBM Quantum ou localmente, de dezenas de gigabytes, então seria bem difícil. Para cada canal, encontramos o limiar para os 6 tipos de ruído, ou seja, de 2 com ruído nos 2 a 7 primeiros qubits. Como vimos aqui, o canal despolarizador é o que obteve os limiares mais baixos, então é o caso mais dando a informação. Mas a atenuação de amplitude fica bem próximo, mas vemos que a atenuação de fase tem tem limiares significativamente mais altos. Então, o canal despolarizador, aqueles que levaram os limiares mais altos, seguido da atenuação de amplitude. Como esperado, o número de qubits com ruído conforme o número de qubits com ruído aumenta, o limiar diminui. Os pontos do gráfico do limiar em função do número de qubits geraram um bom ajuste à função. Talvez pudesse até ser bem mais próximo com aquelas possíveis modificações que eu falei. E vimos que um cenário sem ruído nos qubits auxiliares, erro
Então, vimos aqui que um cenário sem ruído nos qubits auxiliares e ruído suficientemente baixo nos qubits do código com aqueles canais quânticos, modelo de ruído baseado naqueles canais quânticos, então vale a pena usar o código de Stein nesse caso. Não é melhor do que não usar nenhum código de correção de erros. E, além disso, um cenário em que já obtemos fidelidades melhores do que no caso não codificado, com ruído em 5 e 6 qubits, para os limiares, os parâmetros que representam o limiar de 7 qubits de cada canal. Então, possíveis trabalhos futuros seriam, por exemplo, realizar estudo com menos restrições, usar modelos mais complexos, como, por exemplo, os modelos de ruído gerados a partir dos dispositivos quânticos da IBM, que são baseados no canal despolarizador e na relaxação termal. Então, poderia combinar esses dois modelos de ruído para gerar algo próximo dos dispositivos reais e fazer esse estudo também com algum outro código quântico, como, por exemplo, um código de superfície, que são considerados alguns dos mais promissores, e comparar os resultados com o obtido para o código de Stein. Bom, é isso. Obrigado. Obrigado, Anderson, pela apresentação. Vamos passar agora, então, à arguição. Franklin? Sim, Celina. Você quer fazer duas gravações diferentes, como você prefere? Bem lembrado, Celina. Acho que seria bom, talvez, parar a gravação nesse ponto, né, para ficar com a apresentação do Anderson num vídeo só, né? Eu vou fazer isso, então. Divulgação, a gente divulga só isso. Eu vou obrigado. interromper. Vou interromper, tá bom? Tá legal. Obrigado, Celina. Nada.